Você não precisa nascer com dom de atleta para construir um corpo forte, resiliente e pronto para qualquer desafio. O que você precisa é de método. E às vezes, o método certo vem de um lugar que ninguém espera. Os monges Shaolin transformavam fraquezas em força com exercícios tão simples na aparência quanto brutais na prática. Sabe aquele aperto na mão quando você tenta abrir um pote teimoso? Aquela instabilidade no joelho quando desce uma escada mais rápido? O desequilíbrio quando você tenta trocar de direção correndo? Tudo isso tem solução. E nas próximas cenas, eu vou te mostrar como 6 exercícios de um templo antigo podem fazer um homem comum se tornar uma verdadeira máquina de força, sem precisar viver na academia, sem equipamento caro e sem firula. Imagina a cena. Madrugada fria, pátio silencioso e um monge parado diante de uma parede. Diz a lenda que Bodhidharma ficou anos ali, em silêncio, treinando a atenção e o corpo. Para não adormecer, ele apoiava o peso nos dedos, fazia flexões sem encostar as palmas no chão e, aos poucos, dedos, punhos e antebraços viraram aço. Parece exagero? Talvez. Mas o princípio é imbatível. Fortalecer onde ninguém olha. Porque é nas extremidades, dedos, pés, tornozelos, que a força real começa. E quando a base fica sólida, o resto do corpo responde. Você sente o tríceps queimando, o peito acordando, os ombros estabilizando e, principalmente, descobre músculos que você nem lembrava que existiam. Só que força de verdade não é só empurrar mais peso. Força de verdade é controle. É segurar seu próprio corpo no ar, como na postura do corvo, aquela em que você apoia o peso nas mãos e faz o abdômen funcionar como um cinto de segurança interno. Os monges observavam aves pousando em galhos finos e copiavam a precisão. Hoje a gente dá um nome bonito, posta no Instagram e chama de equilíbrio. Eles chamavam de sobrevivência. Porque quando o core aprende a travar a coluna, o resto do corpo se alinha. Costas param de doer. Ombros param de reclamar. E você começa a se mover como um bloco coeso, do punho ao quadril. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Sua força não vale nada se não se traduz em movimento. O urso não treina em máquina. Ele se arrasta, muda de direção, coordena lados opostos do corpo. O deslocamento em 4 apoios, o famoso bear crawl, reorganiza seu sistema nervoso. Braço direito, perna esquerda, depois troca. Ritmo, controle do quadril, respiração que acompanha. O coração sobe, o core trabalha o tempo todo e você começa a construir resistência que não se mede só em repetição, e sim em capacidade de continuar técnico quando cansa. Força útil, força que serve fora do treino. E quando o assunto é base, nada supera a postura do cavalo. Parece simples até você tentar segurar 30 segundos com as coxas paralelas ao chão, peito ereto, calcanhares grudados no solo. A perna treme, o corpo quer ceder, a mente busca uma saída. É exatamente aí que você cria aquela força calada, teimosa, que não se quebra. Os Shaolin usavam tigelas de água nas mãos para testar a serenidade da postura. Se derramava, é porque tinha tensão desnecessária. É uma lição para a vida. Firmeza sem rigidez, potência sem pressa. E se eu te dissesse que dá para juntar estabilidade e explosão num único fluxo? Do prancha para o agachamento profundo, ida e volta, você ensina o corpo a alternar paciência e ataque. Segura o tronco, salta com controle, afunda com o peito aberto, volta para o alinhamento. É coordenação, mobilidade e força num ciclo só. Antigamente, isso já existia sem o nome de treino de alta intensidade. Hoje, a ciência confirma. Alternar padrões e tempos musculares acelera aprendizado motor e construção de força útil. Talvez você esteja pensando, ok,
mas eu nem consigo ficar em equilíbrio num pé só sem balançar. Perfeito! É por isso que os monges aprendiam com a garça. Uma perna firme, outra no ar, respiração tranquila e olhos num ponto à frente. Parece pouca coisa, mas o que acontece no pé de apoio é gigante. Músculos intrínsecos acordam. Tornozelo aprende a conversar com joelho e quadril. A coluna encontra o centro. Feche os olhos e o desafio dobra. Em poucos minutos por dia, você constrói uma estabilidade que viaja com você para a corrida, para o futebol no fim de semana, para o agachamento pesado e para o dia em que o chão escorrega e você não cai. Agora, vamos ser sinceros. Talvez você já tenha passado meses perseguindo números, adicionando anilha, trocando de treino a cada 2 semanas e, mesmo assim, sente que falta algo. Falta aquela sensação de corpo integrado, leve e forte ao mesmo tempo. Esses 6 exercícios que você vai ver aqui não competem com o seu treino. Eles turbinarão seu treino. Eles fecham a fenda entre a força que você tem e a força que você consegue usar. Começamos pela ponta dos dedos e terminamos na raiz do equilíbrio. Do chão áspero do pátio Shaolin para sua sala, seu quintal ou o cantinho da academia. Sem desculpas, sem depender de máquina, com progressões inteligentes para qualquer nível. E tem mais. Você não precisa ser um monge, nem treinar horas todo dia. Você precisa de constância e método. Repetições curtas, qualidade obsessiva, progressão paciente. Hoje, 5 segundos, amanhã 10. Hoje, 3 séries, amanhã 4. O corpo responde quando você respeita o tempo dele. E a cabeça muda quando você percebe que a evolução não é barulhenta. Ela é silenciosa, contínua e te pega de surpresa quando você se vê fazendo algo que jurava impossível. Se você está cansado de treinos que te deixam moído, mas não te deixam melhor, fica comigo. Nas próximas partes, eu vou te guiar passo a passo por cada um desses 6 exercícios. Shaolin, com ajustes modernos, erros comuns que quase todo mundo comete e as progressões exatas para você sair do zero e chegar no nível inabalável. E no final, você não vai só entender a filosofia por trás deles. Você vai sentir na prática o que é ter mãos mais fortes, core blindado, pernas estáveis e uma mente que não desiste quando treme. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. A força começa na ponta dos dedos. Pouca gente pensa nisso, mas toda a sua força só existe porque ela passa primeiro pelas mãos. Você pode ter um peitoral gigante e um tríceps que explode no supino. Mas se o seu punho não aguenta, se os seus dedos não sustentam, o movimento quebra no meio. Os monges Shaolin sabiam disso há séculos. A lenda conta que Bodhidharma, fundador do Kung Fu Shaolin, passou anos meditando diante de uma parede. Para não dormir, começou a fazer flexões apoiado só nas pontas dos dedos. Com o tempo, transformou uma fraqueza em poder. O resultado? Uma pegada tão firme que se tornou arma de ataque e defesa. Esse exercício vai muito além do peitoral e do tríceps. Ele sobrecarrega tendões, articulações e músculos que a gente quase nunca ativa. Os dedos, os punhos e o antebraço inteiro. Parece detalhe? Não é. Força real mora nos detalhes. E quando a sua base fica sólida, até um simples aperto de mão transmite outra energia. O tronco também trabalha sem descanso, porque cada repetição exige alinhamento perfeito dos ombros até os calcanhares. Não é exagero dizer que, em poucos minutos por dia, você cria uma blindagem interna contra lesões. Claro, não é para sair tentando apoiar o corpo inteiro nos dedos logo de cara. Os Shaolin levaram anos para chegar no nível insano de fazer flexão com 2 ou até um dedo só. Para você, o segredo é progressão. Começa com flexão ajoelhada nos dedos, depois passa para variações na parede.
E só então evolui para o movimento completo. Qualidade antes de quantidade. 3 séries de 5 repetições já são suficientes no início, desde que você mantenha técnica impecável, corpo em linha reta, cotovelos fechados, peso distribuído igualmente em todos os dedos. O mais incrível é que esse exercício ensina mais do que força física. Ele mostra, na prática, o poder da persistência. Todo mundo treme na primeira tentativa. Todo mundo falha rápido. Mas quem insiste descobre uma força oculta que muda até a forma de segurar uma barra, levantar peso ou encarar um desafio fora do treino. Mas aqui vem a parte que ninguém espera. Não adianta ter mãos de aço se você não consegue equilibrar o corpo inteiro em cima delas. É aí que entra o próximo exercício, que os monges transformaram em símbolo de união entre força e mente. O poder do equilíbrio no corvo. Quando você vê alguém em posição de corvo, apoiado só nas mãos com os pés suspensos, pode até parecer malabarismo de yoga. Mas para os monges Shaolin, esse exercício era mais do que uma posição bonita. Era uma prova de união entre força física e equilíbrio mental. A inspiração veio da natureza. Eles observavam corvos pousando em galhos finos, com precisão e leveza, e decidiram reproduzir essa estabilidade no corpo humano. Na prática, o corvo é um desafio completo. Braços e ombros queimam para sustentar o peso. O peitoral ativa para dar estabilidade. E o abdômen? Trabalha como nunca, travando a coluna e mantendo tudo no lugar. Cada segundo nessa posição é um treino silencioso de força bruta e foco. Porque se a mente se perde, o corpo desaba. E é justamente isso que torna o exercício tão poderoso. Ele exige presença total, corpo e mente agindo como uma só unidade. O segredo está na progressão. Primeiro, apoie os joelhos na parte alta dos braços, transfira o peso devagar e levante apenas um pé do chão. Quando sentir segurança, eleve os dois. O erro mais comum é não inclinar o corpo o suficiente para frente, o que deixa impossível tirar os pés do chão. Outro erro é abrir demais os cotovelos, o que faz perder firmeza. O truque? Cotovelos colados, olhar fixo num ponto à frente e respiração calma. Aos poucos, 10 segundos viram 30, e 30 segundos viram 1 minuto. Esse exercício não fortalece só músculos, ele reprograma o seu sistema nervoso. Ele te ensina a confiar no corpo, a encontrar equilíbrio em situações instáveis e a manter calma em meio ao esforço. O que começa como desafio físico termina como treino mental. E esse é o verdadeiro segredo Shaolin. Mas isso é só o começo. Porque não adianta ter equilíbrio parado se você não consegue levar essa força para o movimento. É aqui que entra um exercício inspirado no urso, que vai te obrigar a coordenar o corpo inteiro enquanto avança. A força animal do Bear Crawl. Se você observar um urso na natureza, vai notar que ele não precisa de academia para ter força bruta. Ele se move pesado, mas com coordenação e resistência que parecem infinitas. Os monges Shaolin entenderam isso séculos atrás. Eles acreditavam que, ao imitar os movimentos dos animais da floresta, poderiam absorver não só a força, mas também a inteligência corporal deles. O resultado? O Bear Crawl, ou andada do urso. Esse exercício é um tapa na cara de quem acha que só peso de academia constrói físico forte. Ele ativa quase tudo ao mesmo tempo. Braços, ombros e peito sustentam o corpo, enquanto o abdômen trava cada passo e impede que a lombar colapse. As pernas empurram e estabilizam, e a respiração acelera, porque o exercício também cobra do coração. É força, resistência e coordenação em movimento, tudo de uma vez. O detalhe mais incrível é a forma como ele conecta os dois lados do corpo. Cada passo exige que braço direito e perna esquerda avancem juntos, e depois o contrário. Isso força os hemisférios do cérebro a trabalharem em sincronia.
Parece técnico demais? Talvez. Mas na prática, significa que você começa a se mover melhor em tudo: correr, lutar, carregar peso ou simplesmente subir uma escada sem sentir que vai desmontar. Para começar, não precisa correr como um animal selvagem. A posição inicial é simples: mãos no chão, joelhos flutuando a poucos centímetros, coluna reta como uma mesa. A partir daí, avance em passos curtos, mantendo o tronco baixo e estável. O erro mais comum? Deixar o quadril subir demais, transformando o exercício em uma caminhada desengonçada. Outro erro é dar passos longos demais, perdendo o controle. O segredo é fluidez, passo curto, ritmo constante, respiração firme. Em poucos minutos, você já sente os ombros queimarem, o abdômen travar e o corpo inteiro suar, como se tivesse corrido uma maratona. E aí vem a sacada Shaolin. Ao treinar como um urso, você ganha força funcional de verdade. Não é só músculo bonito, é músculo que responde quando você precisa. Mas e quando o corpo precisa de base sólida, de raiz inabalável? Aí entra o próximo exercício, o mais emblemático de todos os Shaolin: a postura do cavalo. A base inabalável da postura do cavalo. Se você já viu filmes de artes marciais, provavelmente já se deparou com guerreiros parados, pernas afastadas, firmes como estátuas. Parece simples, mas quem já tentou sabe. A postura do cavalo é um inferno silencioso. Os monges Shaolin não a usavam só como posição de combate. Para eles, era um ritual de fortalecimento físico e mental. Quanto mais tempo parado, mais forte se tornava o corpo e mais resistente se tornava a mente. Na prática, é um agachamento estático. Pés afastados, joelhos dobrados, até que as coxas fiquem paralelas ao chão, tronco ereto, calcanhares colados no solo. Em poucos segundos, as pernas começam a tremer. O quadríceps queima. A lombar pede ajuda. Mas é justamente nesse desconforto que você cria a base inabalável. A força que não aparece em repetições rápidas, mas que sustenta qualquer outro movimento. Os Shaolin levavam isso a extremos. Muitos relatos dizem que ficavam horas na posição. E para garantir que o aluno não roubava, os mestres colocavam tigelas de água nas mãos estendidas. Se derramava, significava que ele estava tensionando o ombro demais e perdendo a essência do exercício. A lição era clara: firmeza sem rigidez, disciplina sem pressa, força que nasce da paciência. No treino moderno, não precisa exagerar. Comece com 3 séries de 30 segundos, buscando aumentar gradualmente até 1, 2 minutos. O segredo é ativar as pernas como se tentasse empurrar o chão para fora, sem sair do lugar. Esse detalhe transforma a postura em um exercício ativo, não apenas uma espera dolorosa. E quanto mais você pratica, mais sente os glúteos, adutores e abdômen entrarem no jogo, criando um cinturão natural que protege as articulações. A postura do cavalo ensina algo que vai além do físico. Ela mostra que resistência mental é tão importante quanto força muscular. Porque é fácil desistir quando a perna treme. Difícil é respirar fundo, sorrir e aguentar mais 5 segundos. E é nesse ponto que você cresce. Mas a vida não é só sobre ficar firme parado. Às vezes, você precisa de explosão, de sair do zero e atacar com energia. É aqui que entra um movimento dinâmico que os monges usavam ao nascer do sol, do prancha ao agachamento profundo, da paciência à explosão, prancha para agachamento profundo. Imagine o pátio do templo ao amanhecer. O sol nasce, a respiração do monge encontra o ar frio, e ele começa seu treino com um movimento que parece simples, mas carrega uma filosofia inteira: alternar entre paciência e prontidão. A prancha representa a calma, a base inabalável. O agachamento profundo simboliza o ataque, a ação imediata. E no vai e vem entre essas duas posições,
nasce um corpo capaz de responder a qualquer situação. Fisicamente, esse exercício é brutal. Na prancha, o peitoral, tríceps e ombros seguram o corpo, enquanto o abdômen trava cada centímetro da coluna. Ao saltar os pés para frente e cair no agachamento profundo, quem assume o comando são quadríceps, glúteos e adutores. O core continua firme, mas agora precisa conversar com o quadril e o tornozelo para manter o equilíbrio. É como se você desse ao corpo um comando duplo: estabilidade e mobilidade, força e fluidez. O segredo está na execução consciente. Na prancha, mantenha uma linha reta dos calcanhares à cabeça. Segure por alguns segundos, sentindo os músculos ativarem. Depois, traga os pés para frente em um salto controlado e desça imediatamente no agachamento profundo, peito aberto, calcanhares colados no chão. Fique ali mais alguns segundos, respirando fundo, antes de voltar à prancha. Cada repetição é um ciclo completo de paciência e explosão. O erro mais comum é fazer no automático. Costas arredondadas no agachamento, quadril alto demais na prancha ou pressa em trocar de posição. Mas o verdadeiro valor está em segurar cada fase, extrair o máximo de força e consciência. Comece com 3 séries de 8 repetições, descansando 1 minuto entre elas. À medida que evolui, aumente para 12 repetições e 4 ou 5 séries. Esse exercício é a prova viva de que os monges estavam séculos à frente do nosso tempo. Hoje chamamos isso de treino de alta intensidade, mas eles já sabiam. Alternar padrões, desafiar músculos diferentes e manter o corpo em alerta é a chave para uma força útil e duradoura. E se você acha que já chegou ao limite, espera só até conhecer o próximo movimento. Ele parece tranquilo, quase meditativo, mas ensina uma lição que muda tudo sobre equilíbrio e foco. A postura da garça, ou o apoio em uma perna só. O segredo da estabilidade na postura da garça. À primeira vista, ficar parado em uma perna pode parecer coisa de criança brincando. Mas os monges Shaolin enxergavam muito além. Inspirados pela garça imóvel à beira dos lagos, eles descobriram que o verdadeiro equilíbrio não nasce da rigidez, mas da calma interior. Existe até uma história clássica. Um jovem monge, frustrado com sua falta de equilíbrio, foi enviado pelo mestre para observar uma garça por 100 dias. Quando voltou, não só dominava a postura, mas tinha aprendido que estabilidade é um estado mental tanto quanto físico. O impacto desse exercício é profundo. A perna de apoio trabalha como nunca. Quadríceps, glúteos, isquiotibiais e até aqueles pequenos músculos do pé que quase ninguém lembra de treinar. O tornozelo vira uma central de ajustes finos, comunicando cada micromovimento ao joelho e ao quadril. O abdômen e a coluna entram em ação constante, mantendo o tronco firme e alinhado. Parece imobilidade, mas por dentro existe um turbilhão de ativações, microcorreções que moldam um corpo mais inteligente e estável. A execução correta começa simples. Pés paralelos, postura ereta, olhar fixo à frente. Transfira o peso para uma perna e levante a outra lentamente. No início, braços podem ajudar estendidos para os lados. Conforme o equilíbrio melhora, varie as posições. Perna à frente, ao lado, atrás, mãos juntas em oração ou ao longo do corpo. Um detalhe essencial: nunca trave o joelho da perna de apoio. Mantê-lo levemente flexionado ativa a musculatura profunda e protege a articulação. No treino moderno, 30 segundos em cada perna já trazem ganhos perceptíveis. Com consistência, você progride para 2 ou 3 minutos. E quando quiser desafiar de verdade, feche os olhos. Aí você descobre o quanto sua mente influencia seu corpo. É como desligar o GPS. Só resta o seu sistema interno de equilíbrio. Os monges levavam isso ao extremo, praticando em troncos de árvores ou postes de madeira. Para eles, era mais do que treino físico.
Era um exercício de serenidade em meio ao instável. Essa é talvez a lição mais bonita de todo o sistema Shaolin. A imobilidade aparente esconde uma atividade interna intensa. O corpo parece estático, mas está trabalhando em silêncio. Do mesmo jeito, muitas vezes na vida, é nos momentos em que você parece parado que está acontecendo a transformação mais profunda. E assim fechamos o ciclo, dos dedos às pernas, da base ao equilíbrio, da paciência à explosão. 6 exercícios que juntos mostram que força de verdade não é só levantar mais peso, e sim dominar o próprio corpo. Se você reparar bem, esses 6 exercícios Shaolin têm algo em comum. Nenhum deles depende de academia, máquina ou acessório caro. Todos são baseados no corpo humano, no que você já tem aí com você. Mas o detalhe é que eles foram lapidados durante séculos, sempre com o mesmo objetivo: transformar homens comuns em guerreiros inabaláveis. Pensa só, dos dedos às pernas, cada parte do corpo ganha uma função nova. Você descobre força onde nunca imaginou, como nos dedos e punhos. Encontra equilíbrio em situações instáveis, como no corvo e na garça. Cria resistência real, como no bear crawl, e aprende que a mente é tão importante quanto o músculo, como na postura do cavalo e no fluxo da prancha ao agachamento profundo. Não é só treino físico, é disciplina, foco e transformação que você leva para a vida inteira. E a provocação que fica é essa: quantas vezes você desistiu porque acreditava que precisava de mais tempo, mais equipamento ou mais conhecimento? A verdade é que você já tem tudo o que precisa. Falta só começar. Porque a força de verdade não nasce em academias cheias nem em treinos de moda. Ela nasce na repetição silenciosa, no desconforto que você escolhe enfrentar, na paciência de segurar 5 segundos a mais. É assim que um homem comum vira uma máquina de força. Agora eu quero saber, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você chegou até aqui, é porque faz parte daquela minoria que não só assiste, mas também busca evolução de verdade. Então bora junto, porque esse é só o começo.